Estamos iniciando mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Esta revista tem como título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje é a lição de número 4, que tem como título A Iluminação Espiritual do Crente. Texto áureo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. No mundo em que nós vivemos, é importante que nós tenhamos esse espírito de sabedoria e de revelação, para nós enfrentarmos todas as dificuldades que vêm sobre a nossa vida. Tendo a direção do Espírito Santo de Deus, certamente nós vamos vencer todas as lutas e as dificuldades que vierem sobre nós. Verdade prática: o coração do crente inclui a herança de preciosas riquezas. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Tudo que nós precisarmos, basta nós apresentarmos ao Senhor, nosso Deus, em oração, que o Senhor é poderoso para nos dar aquilo que nós necessitamos. Vejam bem, aquilo que nós necessitamos. Não devemos pedir ao Senhor coisas que não são úteis para a nossa vida espiritual. É importante que nós busquemos o nosso crescimento espiritual. Vamos ver aqui na leitura bíblica em classe, no livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. Nos diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Aqui Paulo exalta duas qualidades dos cristãos da igreja de Éfeso: a fé. Muitas vezes, em situações de dificuldade, pode nos faltar a fé. Mas aqui o apóstolo Paulo exalta a fé do povo da cidade de Efésios. Então é importante que nós tenhamos fé. A situação, mesmo que seja difícil, a situação que nós estamos vivendo hoje no mundo é uma situação que tem deixado muitos em situação de desespero, mas nós precisamos confiar no Senhor, que o Senhor vai nos dar a vitória. E aqui ele também exalta o amor dos cristãos de Éfeso para com todos os santos. E é isto que o Senhor quer de cada um de nós, que nós exerçamos este amor uns para com os outros. No versículo 16, não cessa de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. A Bíblia nos orienta que nós devemos sempre estar orando uns pelos outros, sabendo que todos os cristãos sobre a face da terra passam por lutas, dificuldades, momentos difíceis em sua vida. Então é necessário que nós estejamos sempre apresentando uns aos outros em oração, para que o Senhor venha nos dar forças diante das lutas e tribulações que nós venhamos a passar nesta vida. No versículo 17 nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então nós já falamos a importância de nós buscarmos da parte de Deus este espírito de sabedoria e de revelação. Porque o Senhor vai nos dar condições de nós enfrentarmos lutas difíceis na nossa vida. O Senhor vai nos fortalecer no momento de angústia, no momento de aflição. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. O Senhor nos chamou e nos incumbiu de uma missão gloriosa sobre a terra, que é anunciar o Evangelho. Começando lá no Velho Testamento, na Judéia, em Samaria, e chegando até os confins da terra. Mas o Senhor também, dentro da igreja, nos dá missões especiais. A uns o Senhor coloca como pastores, outros como diáconos, outros como professores, e cada um fazendo a obra do Senhor na terra. E é o Senhor que nos capacita para nós fazermos a sua obra na terra. No versículo 19 nos diz assim:
e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então nós vemos aqui a grandeza do poder de Deus. Por maior que sejam os problemas que nós tenhamos que enfrentar, nós podemos crer plenamente no Senhor nosso Deus, que Ele nos capacitará para enfrentar qualquer dificuldade. O Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Nada pode acontecer sem a permissão do Senhor nosso Deus. Então nós precisamos confiar inteiramente no Senhor em qualquer situação. Versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Como Jesus ressuscitou, o Senhor nos promete na sua palavra que todos nós também havemos de ressuscitar para viver juntamente com Cristo na glória. Versículo 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Então nós sabemos que Jesus veio à terra, cumpriu aquilo que estava estabelecido para ele, que é viver, anunciar o Evangelho e morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos o direito da salvação. E ele venceu e ressuscitou, e hoje está assentado à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E tendo Cristo como cabeça da igreja, nós podemos ficar tranquilos, porque o Senhor está no comando da igreja. Então a igreja jamais será destruída, porque Jesus é aquele que está à frente da igreja, é aquele que intercede por cada um dos seus membros. Então, quando nós temos algum problema e apresentamos ele ao Senhor nosso Deus, o Senhor nosso Deus, ele nos dá a vitória, porque Jesus Cristo já pagou o preço pela nossa redenção, pela nossa salvação, e hoje nós temos a liberdade de chegar até a presença do Senhor e clamar, e pedir, e suplicar aquilo que nós desejamos no nosso coração. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, a igreja, sendo o corpo de Cristo, ela tem um cuidado especial da parte de Deus. Deus está cuidando de nós em todo o tempo. Como diz a palavra, Ele tem cuidado de vós. Então não precisamos nos preocupar, não precisamos ficar aflitos, mas podemos confiar inteiramente no Senhor nosso Deus, que Ele a todo tempo está conosco. Como diz na sua palavra, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta lição de hoje tem 3 objetivos: destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e expressar o exemplo de exaltação em Cristo. Na introdução da lição, nós vemos, ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder do nosso Deus. Ponto central da lição: a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Muitos estão preocupados com as riquezas materiais, mas a Bíblia nos orienta para nós não nos preocuparmos com as coisas desta terra, juntar tesouros onde o ladrão rouba, onde a traça rói, mas nós devemos juntar tesouros nos céus. Então nós devemos buscar essas riquezas espirituais, devemos buscar nos aproximar cada vez mais do Senhor nosso Deus. Devemos procurar cada vez mais
viver uma vida em santidade diante do Senhor nosso Deus. A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então, a todo momento, nós devemos buscar cada vez mais da parte de Deus o conhecimento da sua palavra. Sabemos que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de conhecimento. Quando nós lemos um versículo e começamos a meditar nesse versículo, o Senhor nos ensina coisas gloriosas. Então, estejamos atentos ao que a palavra do Senhor nos diz. Como diz o texto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está sempre nos orientando, sempre nos exortando para que nós venhamos guardar a sua palavra, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem, por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Sabemos que o Espírito Santo é que age no coração de cada um de nós. É impossível que o homem conheça os mistérios de Deus sem ter a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá o entendimento dos mistérios contidos na palavra de Deus. Quando nós lemos um texto e temos dificuldades de entender, podemos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos esclareça o texto, nos esclareça as dúvidas que nós tivermos, porque o Espírito Santo, ele verdadeiramente nos ensina. A esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, nós vemos que Deus nos elegeu para a salvação, mas ele deixa bem claro na sua palavra que é necessário que nós venhamos a perseverar até o fim. Deus, ele nos deu esse direito, mas é necessário nós guardarmos a sua palavra. Como diz o texto, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. As riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão parte da herança preparada desde a fundação do mundo.
nós vemos que Deus ele cumpre o seu propósito. A Bíblia nos deixa bem claro que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então Deus, desde o início, quando ele criou a humanidade, o propósito de Deus era que o homem vivesse eternamente. Entretanto, o homem, por ter pecado, ter se afastado da ordem que o Senhor tinha estabelecido, ter desobedecido à vontade de Deus, ele trouxe essa situação de sofrimento sobre a humanidade, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas através de Cristo, hoje nós recuperamos esse direito perdido à vida eterna. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados e agora nós temos essa liberdade de chegar à presença do Senhor e buscar a sua face. E o Senhor nos preparou e está preparando ainda para todos aqueles que forem salvos um lugar nos céus. Basta nós sermos fiéis até o fim. Então, aqui o texto nos diz que os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Sabemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Então, já desde o princípio, quando ele criou tanto os seres celestiais quanto os seres humanos, ele sabia o que o homem ia fazer, os erros que ele ia cometer, que ele ia se desviar da sua palavra, que ele ia desobedecer a sua voz e todo o sofrimento que ia vir sobre a humanidade em consequência disso. Mas Deus também estabeleceu o plano de redenção através de Cristo. Então, através de Cristo, nós temos novamente a oportunidade de alcançar o direito que no início foi perdido, o direito à nossa vida eterna. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. O que significa? Que nós não temos como medir o poder de Deus. O poder de Deus é infinito. Deus pode todas as coisas. Aquilo que é impossível para nós é possível ao Senhor nosso Deus. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Tudo que é impossível a nós sabemos que é possível ao Senhor nosso Deus. Encontramos vários exemplos na Bíblia Sagrada de como Deus intercedeu em favor dos crentes em situação de grande dificuldade. Tomemos como exemplo o Pedro preso. E Pedro ali não tinha como sair da prisão se não fosse a intervenção de Deus. E Deus enviou seus anjos que abriu a porta daquela prisão para que ele fosse livre. Então, da mesma forma como Deus agiu naquela oportunidade, ele continua agindo em nosso favor. Mesmo em situações que aos nossos olhos parecem impossíveis, Deus verdadeiramente, ele cuida de nós e ele pode nos dar a vitória em qualquer situação. A sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Então, irmãos, é necessário que nós tenhamos a nossa fé sempre firme e abundante no Senhor nosso Deus, porque o Senhor nosso Deus, ele é poderoso para nos dar a vitória em qualquer situação. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalou, que na forma adjetiva significa extraordinário. O que é extraordinário? Uma coisa fora do comum. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Ou seja, quando nós aceitamos a Jesus,
o Senhor, nosso Deus, faz uma transformação em nós. Nós passamos por uma transformação tão gloriosa que a Bíblia nos diz que eis que tudo se fez novo. Né? Tudo se transformou, tudo se fez novo. Nós nos transformamos numa nova criatura pelo poder de Deus, pela transformação que o Senhor nosso Deus faz na nossa vida. E somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Quando nós servimos ao Senhor, nós podemos crer que tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor terá uma recompensa. A Bíblia deixa bem claro isso, que aquele que servir um copo de água a um desses eleitos, sem dúvida alguma, não ficará sem a sua recompensa. A força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força, vem do grego kratos, que traz ideia de intensidade. E finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força deste poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus e sua elevação acima de todo domínio. Nós reconhecemos o poder de nosso Deus por tudo que foi criado. O próprio Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus e anuncia a obra das suas mãos. Então nós sabemos que o poder de Deus ele é glorioso porque o Senhor criou todas as coisas, o céu e a terra, e toda a alma vivente. Todas as criaturas que vivem no mar e na terra, e também todos os seres celestiais, todos os planetas, todo o universo foi criado pelo Senhor nosso Deus. Então, o seu poder, ele é infinito. Aqui, o autor do texto nos cita algumas coisas que para nós é impossível, né? Jesus Cristo morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E ele subiu e está sentado à direita de Deus e acima de todo o domínio. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo, que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Nós vamos encontrar nos ensinamentos do apóstolo Paulo que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, em vão seria a nossa pregação, porque se ele não tivesse ressuscitado, nós também não nos ressuscitaríamos e estaríamos perdidos. Mas como Cristo ressuscitou, ele nos garante na sua palavra que nós também vamos ressuscitar, e ele vai preparar um lugar para que onde ele estiver, estejamos nós também. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Nunca foi plano de Deus que o homem viesse a morrer. O plano de Deus era que o homem vivesse eternamente. Mas, em consequência do pecado, veio também a morte, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas agora, através de Cristo, nós resgatamos esse direito perdido. Cristo elevado à direita de Deus.
Paulo reforça o poder de Deus quando dá elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica, o grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. E assim como Cristo ressuscitou e subiu ao céu, a Bíblia nos ensina que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja e todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E os que estiverem vivos naquele momento terão seus corpos transformados em um corpo glorioso e subirão junto com aqueles que morreram para encontrar com Jesus nos ares. Esta é a promessa que nós encontramos relatadas na palavra de Deus. Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. E a conclusão dessa nossa lição diz assim: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e glorificação dos que creem. E assim nós terminamos mais esta aula de Escola Dominical. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.